Bem-vindos, meus amigos, minhas amigas, no canal da Igreja Comunidade Evangélica de Santa Rosa de Viterbo, São Paulo. Meu nome é Sueli e eu sou membro dessa igreja. Eu quero convidar você a, no final desse vídeo, dar um like, curtir, que é importante para o nosso canal. E também assistir os outros vídeos que os nossos irmãos gravaram com mensagens que vai abençoar a sua vida. Nessa oportunidade eu quero compartilhar com vocês a palavra do Senhor que Ele colocou no meu coração. Imaginem vocês estarem num campo de batalha sabendo que os seus inimigos são muito mais poderosos do que o exército onde você está. Eles estão muito mais bem equipados do que o exército em que você está. As suas armas são muito mais modernas. Então, isso aconteceu na história, em Juízes, capítulo 4 e 5, que conta a história do povo de Deus no tempo em que a profetisa Débora, que também era juíza, ela está no tempo dela. Vamos acompanhar a leitura dessa história. Vamos começar no capítulo 4 de Juízes, versículo 1 a 3. Depois da morte de Eude, mais uma vez, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Assim, o Senhor entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. O comandante de seu exército era Cícera, que habitava em Arosete a Goim. Os israelitas clamaram ao Senhor, porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Vamos falar um pouco sobre esses 3 versículos. O povo tinha se afastado de Deus. E quando o povo se afasta de Deus, vem a opressão do inimigo. A opressão do inimigo aqui estava representada pela vida de Jabim, o rei cananeu. E o povo cananeu, eles eram muito perversos e maus. O exército deles, eles treinavam para ser soldados desde a infância. E quando cresciam, eles eram mercenários de profissão. Eles saíam para poder servir outros exércitos que os contratavam para lutar. Também eles dominavam a arte da fundição. Então suas lanças tinham nas pontas pontas de bronze afiadíssimas. Seus carros de ferro, que aqui no versículo 3 é bem enfatizante, fala de 900 carros de ferro. Então eram carros de ferro. Quem já assistiu Ben-Hur viu aquela corrida entre os carros que são chamados de biga, corrida de biga. Só que esses carros nas rodas também podiam conter lâminas afiadas. Por isso havia um temor muito grande em Israel por causa desses carros de ferro. Porque esses cavaleiros, esses soldados, eles não só na hora da guerra, mas eles transitavam ali nas estradas. Então o povo de Israel estava aterrorizado. Como podemos ver no capítulo 5, versículos de 6 e 7, diz assim: Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, nas estradas estavam desertas. Os que viajavam seguiam caminhos tortuosos. Já tinham desistido os camponeses de Israel, já tinham desistido, até que eu, Débora, me levantei. Levantou-se uma mãe em Israel. Esses versículos estão no Cântico de Débora, que ela conta sobre o que aconteceu nesta batalha. Então nós vemos o terror do povo de Israel. Quando fala assim que eles andavam por estradas desertas, é porque eles não tinham mais coragem de andar abertamente pelos lugares onde eles andavam. É como se nós estivéssemos aqui andando pelas ruas e tivesse um inimigo terrível, nós tivéssemos que andar pelo meio do mato para se esconder desses inimigos. Então eles tinham um terror deles, eram esses carros de ferro. Porque dentro desses carros não tinha só o condutor dos cavalos. E esses carros eram guiados, por cavalos. Os cavalos que puxavam esses carros. Então Israel estava deserto, estava com medo, estava escondido. E quantas vezes nas nossas vidas os problemas se levantam como um exército do inimigo.
em que nós nos sentimos como Israel, com as nossas armas desatualizadas, com as nossas armas inúteis, diante de um exército tão poderoso. Os problemas se levantam como se fossem esses inimigos, capazes de passar por cima de nós como um carro, como uma biga, como um carro de ferro. E aí nós nos sentimos acuados muitas vezes e se escondendo desses problemas. Mas no capítulo 4, versículo 3, tem uma coisa que eles fizeram. Eles clamaram a Deus. Fala que eles clamaram a Deus, e quando o povo clama a Deus, Deus responde. Quando Deus responde, Ele responde através da vida de Débora, a profetisa. E ela se levanta, por isso que diz, se levanta como mãe para Israel. E ela manda chamar Baraque. Nós vemos isso lá no capítulo 4, versículo 6. Diz assim: E enviou e chamou a Baraque, filho de Abinoam, de Queres, de Naftali, e disse-lhe: Porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem, dizendo: Vai e atrai gente ao monte de Tabor, e toma consigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon, e atrairei a ti para o ribeiro de Quizon a Cícera, capitão do exército de Jabim, com os seus carros e com a sua multidão, e o darei na tua mão. Então, olha só, Deus se levantando e respondendo ao clamor do povo. Então, o que às vezes nos falta é esse segredinho que não é um segredo, é algo que está na Bíblia, dizendo: clama a Deus. Diante de uma situação em que parece que você está em desvantagem, clama a Deus. Ele vai fazer o impossível, Ele vai fazer o melhor, Ele vai fazer coisas que você nem imagina, porque aconteceu coisa surpreendente aqui nessa passagem. Quando Deus responde, Ele responde. A nós basta obedecer. A sequência é esta: clamar a Deus, Deus responde, você obedece. Obedece, sem temer. Porque seria fácil, como eu falei no início, ir para uma guerra, para uma batalha, sabendo das armas do inimigo, sabendo quem você é, o que você tem em mãos. Mas eles foram, ele chamou Débora para ir ali representando a espiritualidade, a presença de Deus, e a profetisa foi com eles. Porque sem Deus as batalhas já são perdidas, mas com Deus à frente a batalha já está ganha. Não importa as armas que o inimigo possa ter contra você. Então vamos dar sequência para saber o que aconteceu. Algo maravilhoso que Deus fez, que está no capítulo 5, no Cântico de Débora. Vamos ler. Acompanha comigo. Ó Senhor, quando saíste de Seir, quando marchaste desde os campos de Edom, a terra estremeceu, os céus gotejaram, as nuvens despejaram água, os montes tremeram perante o Senhor, o Deus do Sinai, perante o Senhor, o Deus de Israel. Desde o céu, versículo 20, desde o céu lutaram as estrelas, desde as suas órbitas lutaram contra Cícera. Maravilhoso. O que quer dizer esses gotejaram? Gotejaram mesmo. No Cântico de Débora ela conta que veio uma chuva, uma tempestade que alagou tudo, e o inimigo que tinha toda a vantagem passou a ter desvantagem com seus carros de ferro. A preocupação era os carros de ferro, eles foram inutilizados. Baraque estava no Monte Tabor, estava no alto, vendo no momento ele estava vendo seus inimigos armados, e talvez muitos poderiam pensar: vamos fugir daqui, nós não temos chance. Mas ele estava confiando no Senhor, ele estava pondo a confiança no Senhor e não nas suas condições,
nas suas armas, nas circunstâncias. O que ele estava vendo ali, talvez até tremesse, mas não saiu do lugar, da posição, obedeceu, permaneceu, porque a palavra de Deus disse que daria nas mãos dele aquele inimigo. E de repente, ele vê o inimigo em desvantagem, chuva caindo, uma tempestade. E um historiador disse que a chuva foi tão forte que a lama, que houve lama, então os carros ficaram atolados, eles não podiam sair do lugar. Então os carros que eram a vantagem deles, ali eles viram diante dos olhos deles aqueles carros sendo inutilizados, parados pelo poder de Deus, daquela tempestade que aconteceu. E não só isso, aconteceu um fenômeno naquele rio, na cabeceira daquele rio Kizom, que já aconteceu em outras épocas também. O rio que é seco, é só um fio de água, quando vem uma tempestade, uma chuva, ele sobe de repente e vem uma enchente e inundou aquele lugar. E nós vemos aqui também no capítulo 5 falando sobre isso. No capítulo 5, versículo 21, fala: o ribeiro Kizom os arrastou, aquele antigo ribeiro, o ribeiro de Kizom, pisastes, ó minha alma, à força. Então, aquele rio, ele encheu de tal maneira que arrastou os corpos dos soldados lá rio abaixo. E eles aproveitaram a oportunidade. O exército teve que fazer a sua parte. Eles não ficaram sem lutar, mas eles viram aquela oportunidade. O inimigo deixando seus carros de ferro e saindo correndo, fugindo. Então eles desceram o Monte Tabor e foram atrás dos inimigos e destruíram esses inimigos. Capítulo 4, versículo 16 diz assim: Baraque perseguiu os carros de guerra e o exército até Aracete Agoim. Todo o exército de Cícera caiu ao fio da espada, não sobrou um só homem. Então não sobrou ninguém do exército. E o comandante Cícera, ele fugiu e eles foram atrás deles. Mas só que ele foi para sua humilhação. Por que ele ficou ainda? Por que ele conseguiu fugir? Porque para sua humilhação, uma mulher o matou. Uma mulher o derrotou, Jael. Essa mulher, ela tirou a estaca da tenda onde ela morava enquanto ele dormia, porque ele estava cansado, correndo, ela o atraiu para dentro da tenda e ele dormiu. Enquanto ele estava dormindo, ela pegou aquela estaca e cravou na sua fonte e ele morreu ali pelas mãos de uma mulher. Então, os cananeus nunca mais, naquele tempo, não voltaram mais a atacar Israel. E Israel teve 40 anos de sossego. E no capítulo 5, versículo 31 e 32, nós vamos ler aqui: Assim o Senhor, pereceram todos os teus inimigos, porém os que amam sejam como o sol quando sai na sua força. E sossegou a terra 40 anos. E isso é bem importante, esses 40 anos, porque 40 anos aqui eu vejo como um ciclo que se fecha. Então, durante 40 anos, terminou então aquele ciclo de guerras, de perseguição. Vejam que eles foram perseguidos e oprimidos durante 20 anos, mas veio a dupla graça e eles ficaram descansando durante 40 anos. Então, assim vai ser na sua vida. Clame a Deus diante da situação difícil em que você vê que aquilo que você tem não é suficiente para vencer essa situação, como um inimigo, com um carro de ferro querendo passar por cima de você e com lanças afiadas. Mas o Senhor Deus te responde dando vitória. Se Ele tiver que trazer uma tempestade para atolar o inimigo, Ele traz e te dá a vitória. E aí você vai poder, daqueles anos de perseguição, de sofrimento, aquele período, aquele tempo, não precisa ser 20 anos, esses 20 anos estão ali representando um período de sofrimento, mas o período não é totalmente de sofrimento, porque aí vem os 40 anos e sim, o fechar de um ciclo de vida ali, com 40 anos que você está sendo preparado por Deus
para louvá-lo e engrandecer o seu nome, porque Ele é Deus Todo-Poderoso e Ele olha para você. Muitas vezes se olha e fala, mas Deus não está fazendo nada. Ele está esperando algo da sua parte. Clame a Deus. Clame e Ele vai te responder de maneira surpreendente. Obedeça aquilo que Ele te falar. Segue direitinho a risca que as suas orientações. E você vai ter vitória sobre essa situação. Em nome de Jesus. Então agora eu vou orar com você. Confie em Deus, não em mim, não na palavra da minha boca, mas na palavra de Deus. Feche os seus olhos e tenha fé. A fé daquele homem que, mesmo sabendo das suas condições, subiu ao Monte Tabor. E de lá veio a vitória. Então, você vai ver a situação se transformar para que você tenha a vitória. Mas coloque a sua mão, se possível, você colocar a sua mão no coração, fechar os seus olhos, ou se não quiser fechar os olhos, não precisa. Mas faça uma reverência a Deus. Coloque a mão no seu coração e ore. Coloque diante do Senhor o seu problema. Não vou listar aqui os problemas, porque cada pessoa tem o seu inimigo, tem o seu problema, as suas condições desfavoráveis. Então, coloque a sua diante do Senhor, crendo que Ele vai fazer algo maravilhoso e tremendo que ninguém espera. Amém? Então, vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu clamo a Ti pela vida de todas essas pessoas que estão assistindo ou que vão assistir esse vídeo, ó Senhor. É a Tua palavra, não a minha. É a história de um povo que o Senhor deu a vitória. Então, Senhor, que o Senhor esteja visitando a vida de cada um, Senhor, derramando as suas bênçãos, a tua unção, Senhor, de cura, Senhor, repreendendo o mal, repreendendo o espírito de miséria, Senhor, repreendendo, ó Senhor, as forças do mal, Senhor, em nome de Jesus, na vida dessas pessoas. Senhor, que as vendas caiam, Senhor, caiam as escamas dos olhos daqueles que não estão conseguindo, ó Senhor, enxergar, ó Pai, uma esperança, Senhor, nessa situação que está se passando. Mas que a partir de agora, Senhor, essa pessoa possa enxergar que Tu és Deus e o Senhor pode dar solução a todos os problemas. É o Senhor que derrama o bálsamo nos corações, trazendo paz, trazendo tranquilidade, trazendo força para que possamos vencer os nossos problemas. Senhor, em nome de Jesus, que aquele, Senhor, que ainda não Te aceitou, ó Senhor, que diante dessa situação, Senhor, possa ver que o Senhor é o único Deus que pode fazer aquilo que ela precisa. Senhor, em nome de Jesus, e ela possa aceitar o Senhor como Deus, como Senhor das suas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus, pessoas entregando suas famílias, seu trabalho. Então, Senhor, visita com poder, com fogo, Senhor, para a glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço por esta oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada por você ter permanecido, ter assistido esse vídeo até o final. E eu peço que você não se esqueça de curtir e assistir os próximos vídeos. Tenha um ótimo dia, uma ótima semana e que a sua vida seja transformada em nome de Jesus.